e hoje vou começar uma palavra que terminarei domingo que vem, para ganhar sua atenção aqui. Eu estou construindo algo. Eu tenho um sonho de ter uma comunidade de amigos para envelhecer juntos. Está com segundas intenções. Você não precisa ir lá, não. Nem aparece por lá. Pastor, mas o senhor chegou desaforado? Não, é porque nós estamos vivendo dias terríveis, que a acidez das pessoas passa pelos poros. E nesse sonho, vai dinheiro, vai energia, vai trabalho, Brasil, frustrações, pessoas te passando perna, pessoas mentindo para você. Aí, ontem eu estava lá com a minha mulher, depois que eu já tinha feito muita coisa para minha família, ela falou, eu te pedi isso cedo. Eu olhei para ela, respirei, falei, vou fazer. Eu fiquei esperando o Sérgio Malandro aparecer no canto da tela, e falei, pegadinha do malandro. Falei, vou obedecer. Aí de repente, eu entrei no carro, tomei um banho, ia visitar uma célula, viajei 150 quilômetros para visitar uma célula. Eu falei, era mais barato eu alugar. Aí eu fui fazer cálculo do montante de dinheiro investido. César, eu falei, não vale a pena? Se eu for todo final de semana, eu gastar R$1.500 por final de semana. Os finais de semana que eu for, os outros finais de semana que eu tenho daqui para diante, que agora eu devo ter mais ou menos por volta de 25 anos, dividindo, então, comecei a calcular. Falei, meu Deus, o máximo que eu vou conseguir é empatar, porque eu não vou conseguir tirar o payback. Aí você viu que eu estou falando uma linguagem muito econômica. Eu li. Se eu aprendi, eu não sei, mas que eu li. Eu vejo alguns vídeos também. João foi lá, de repente o Senhor entrou na tela e falou assim, mas quem disse que tem que ter valor humano? Quem falou que é tudo sobre dinheiro? Quem falou que é tudo sobre lucro? Nessa perspectiva, Deus então foi me dando luz sobre muitas coisas. E uma delas é o seguinte, quando você tem a perspectiva terrena, as coisas importam muito. Roubam sua paz, determinam sua alegria. Antes de você comer algo, você posta, porque o melhor é postar, não é nem comer. Melhor é mostrar que viajou, não é a viagem. Mas isso não é com você não, é só com as pessoas lá fora do mundo, né? Não é? Então tá bom. Creio em você, você é uma nova criatura. Nesse entendimento, no dia que eu estava precisando de algo, o Senhor falou, coisas boas acontecem com pessoas felizes. Se a sua expectativa estão nas coisas, fala isso. Depois o Senhor me disse o seguinte, pode melhorar. Inverte o adjetivo, porque aí são boas coisas. Eu estou atrás de boa vida, boas coisas, boas amizades, porque a especificação da substância é melhor do que a substância. Porque se eu tiver muitas coisas, e talvez essas coisas no início podem ser boas, mas no final se revelam caminhos de morte. Tem pessoas que sonham, batalham para comprar uma casa, depois a casa, que era uma boa coisa, se torna uma má coisa, porque adjetivos mudam, são transitórios. Eu lembro que eu tinha um sonho, eu era pobre demais, irmãos. Meu sonho, Claudir, era ter um carro. Quantos lembram do Polo Sedã? Você teve um, né? Câmbio bom, motorzinho bom, aquele carro. Era meu sonho, porque quando eu conheci minha mulher, a mãe dela tinha muito mais posses.
A mãe dela comprou um zero. Eu falei, um dia eu vou comprar um Polo desse e vou dar para minha mulher. Aí um dia eu comprei o Polo, João. Aí eu estou andando no Polo, eu falei, rapaz, mas esse Polo, na verdade eu preciso de um Corolla. Quem teve a crise do Corolla aqui já? Já teve? Você não teve não, ainda? Eu tive a crise do Corolla, ter um Corolla. Era tão distante da minha realidade. Aí depois que você tem o Corolla, nossa, não tem tecnologia. Esse carro parece carro de velho. Não tem muito botão, não tem muita tecnologia. Aí você começa a admirar, não, o detalhe é a caminhonete. Aí eu quero a Hilux. Aí você tem a Hilux, aí você começa a andar falando, não, mas faz barulho no banco. Balança. Não, aí tem que comprar a outra. Aí depois a RAM. Nossa, mas a RAM é grande demais. Bebe muito, manutenção é cara. Todas coisas boas que no processo transicional envelhece dentro de você, porque você tem uma sede que não é suprida. Aí aquilo que você batalhou durante anos, de repente quando você está dentro, gera uma depressão de se ter, porque você frustrou sua expectativa. Você achou que era uma coisa assim que ia suprir a sua alma. Aí você precisa voltar à palavra. A minha alma suspira e tem sede de ti. A sua sede e o suspiro da sua alma é somente nele, porque dele e para ele são todas as coisas. Então eu vivo o meu dia profetizando algo. Boas coisas acontecem com pessoas felizes. Boas amizades rodeiam pessoas felizes. Bons negócios acontecem com pessoas felizes. Por isso que existe uma guerra da alegria. E a alegria é um mandamento. Agora, de tudo que eu tenho ensinado nesse último mês, eu estou te ensinando a liderar o seu coração através da sua fala. Provérbios 18, 20. O Provérbios 18, 21, toda a crentolândia conhece que o poder da vida e da morte está onde? O que bem dela utiliza como do seu. Mas o que o Satanás roubou da igreja? Versículo 20. Do que produzem os lábios, o coração se satisfaz. Você lidera o seu coração pela sua fala. Aí você terá uma confissão de vida. Boas coisas acontecem com pessoas felizes que falam. Repete comigo, fala assim: boas coisas acontecem com pessoas felizes que falam. Pastor, o senhor acrescentou, e até o final da minha vida acrescentarei muito mais, porque a Bíblia diz que a luz de Deus é como o nascer do sol. Primeiro turva, depois começa a clarificar, até ser dia perfeito. Assim é a revelação do Senhor no seu coração. Por isso, dedique-se a Ele. Hoje, eu quero dar continuidade falando sobre as coisas de Deus acontecem quando? Você consegue ler aí no 3? 1, 2, 3. Essa palavra é do pastor Aloysio, e eu não tenho tanta dicção como ele. Então, eu vou me contentar com quem eu sou. Eu vou dividi-la em 2 ou 3 partes para pegar uma mensagem. Por quê? Porque eu quero modelando seu entendimento. A primeira coisa quando nós falamos sobre isso é que assentado no trono, a palavra do rei tem poder. Repete comigo, fala assentado. Fala sentados no trono,
a palavra do rei tem poder. Porque a palavra de Deus é poderosa, sim ou não? Disse Deus, haja luz, houve luz. Tudo que Deus fala, se cumpre. Agora, o que eu e você precisamos nos concentrar? Novo Testamento, Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós também estamos assentados com Ele. O que significa isso? Ele também nos deu autoridade para vivermos como reis, ou como príncipes, depende a sua interpretação. Eu gosto de falar como reis, porque o Senhor é rei de reis, não está escrito na coxa dele? Jesus tem uma tatuagem. Pastor? Não, ipsis litteris está escrito. Pastor, mas o senhor está mandando os jovens fazer tatuagem? Eu mandei alguma coisa? Eu só falei que está escrito. Está vendo como que nós estamos perturbados da cabeça? As pessoas inferem coisas que não dissemos, porque falar é uma responsabilidade. O que eu quero te dizer hoje? Eu coloquei uma imagem para transmitir o cerne dessa mensagem. A Bíblia diz que Cristo venceu. Um dia eu vou falar isso e o povo vai saltar da cadeira e vai gritar, glória a Deus. Vou te dar a oportunidade de novo. A Bíblia diz que Cristo venceu. Sabe por que não tem o impacto desejado? Porque você ainda não teve luz dessa vitória. Se em toda circunstância da sua vida você gritar que Ele venceu, com o entendimento que a jornada da vida cristã envolve 3 elementos: entender, crer e aguardar alegremente. Quando você tem luz que Ele venceu, suas emoções mudam assim, ó, plá, porque se Ele venceu, se Ele reina, pastor, mas eu não tenho visto isso na minha vida. Não vê porque você fala erradamente. Você espera sentir para falar, e às vezes você sente diferente do que está escrito. Você começa a falar o quê? Bobagem, morte. E aí você se cerca de quê? Agora, quando você tem um entendimento, você vive como um rei. Você acha que rei vive suado? Mão cheia de calo? Mas os reis idealizam muitas coisas, e eles executam por meio de outros. Sim ou não? Aonde está o poder do rei? Na fala. E quando você usa sua fala para decretar o que o Rei dos Reis falou, aí é que tem poder. Tudo isso que eu estou te falando é Novo Testamento, só estou resumindo para a gente entrar na palavra. Porque Jesus nos deu 2 coisas muito singulares para reinarmos em vida. Porque Paulo diz que recebemos a abundância da graça e o dom de quê? Porque se você recebeu o dom da justiça, te foi dado, você está qualificado para reinar. Através da graça, Deus te deu. Quando você entende a magnitude do que é prometido, Jesus disse o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome. O que é o nome? Credencial. O nome dele libera o quê? Autoridade. O demônio está lá, vem matar, em nome de Jesus. Doença, em nome de Jesus. A autoridade do nome. Agora, a autoridade do nome está sustentada em quê? Grita comigo, fala, no poder do sangue. Não, grita comigo, fala, no poder do sangue. Mas para você entender o poder do sangue, você precisa contemplar a obra consumada. Porque isso tudo que eu estou te falando, Ele venceu. Se Ele venceu, você venceu também. E agora, pastor, a Bíblia diz que nós temos que o quê?
ficar sentados, juntamente com Ele, aguardando até que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos nossos pés. Pastor, mas o brasileiro não entende o que é a espera ativa. O brasileiro, que não é você, porque você é um cidadão do céu, amém? O brasileiro médio, ele quer estudar, prestar concurso, ou ter alguma forma dele ganhar dinheiro sem trabalhar. Já viu isso? Não, o brasileiro médio, não é você. Não se ofenda com o que eu estou falando. Você é iluminado pela palavra e pelo Espírito, amém? A improdutividade está na nossa cultura. A pessoa quer ganhar na Mega Sena para viver do dinheiro sem ter que fazer nada para o resto da vida. Isso não glorifica o Senhor. Por que eu estou confrontando isso? Porque a palavra do rei é poder, e tudo se cumpre no seu decreto. Não existe esse negócio de alguém virar para um rei e falar, não estou com vontade de fazer. O rei falou, vai acontecer. Agora a pergunta é, através de quem acontecerá? Porque a teologia, lembra a pergunta do Josimar? Falou, pastor, mas como conciliar soberania e responsabilidade? Deus falou tudo. E vai acontecer, escatologia está aí para provar, e os sinais estão manifestando tudo que está escrito, sim ou não? Aí então, pastor, então não preciso fazer nada. Opa, aí você está errado, porque é como uma obra. Eu planejei tudo aqui, junto com o Luiz, pastor Guto, e nós vamos fazer, vamos ou não vamos? Vai terminar ou não vai? E o pastor Guto agora está acelerando para terminar a obra, que eu conheço ele. Ele já está com outra confusão naquela cabecinha. E ele já está com a confusão e os outros acreditam. Nós vamos comprar o estacionamento. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Aí, pastor, mas o senhor nem a Isa, nem terminou o negócio. Você é o que você crê, você tem o que você fala. Eu aprendi o poder da semente. Quando você começa a viver nessa realidade de vida, muda tudo. Agora, você já entendeu por que o diabo o tempo inteiro está perturbando você? Está resistindo você? Para gerar uma emoção negativa, porque a emoção é o campo de batalha do diabo. E aí nessa hora, você, em vez de ficar sentado numa espera ativa, comandando, falando, você entra num ambiente da lei. Você se levanta, já que ninguém faz, eu vou fazer. Aí Deus pega e fala, é? Gabriel, então deixa ele fazer. Miguel, deixa ele lá, mas guia ele, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, mas deixa ele vai amadurecer. Por que eu estou te falando isso? Você precisa entender que por sua palavra os céus foram feitos, e pelo sopro da sua boca o seu trono. Agora, eu e você precisamos entender o padrão de Deus. O padrão de Deus é crer primeiro e então o que? Receber. Repete comigo, fala assim, padrão é crer primeiro e então receber. Agora as pessoas chegam, eu estou aqui, se Deus quiser fazer, aí vai lá para o encontro com Deus, vai sair pior do que entrou, que é como se Deus tivesse a obrigação de falar com ele. E irmãos, eu estou ficando velho, você tem que orar por mim, porque quando você vai ficando mais idoso, a paciência vai diminuindo. Você já viu? Quem já está na fase da paciência curta? A minha está acelerada. Eu não ando tendo mais paciência com certas coisas. O cara fala, não sei o que tem, eu falo, tá bom, deixa. Mas Abel falou, não, deixa. Ele vai aprender. Mas como você vai deixar? Eu não controlo o universo.
Infelizmente, ovelha é assim. Tem ovelha que tem um chamado para bode, irmãos. Você entendeu a minha frase? Tem ovelha que tem chamado para bode. Porque ovelha é um bicho besta, ou um bicho subordinado, coordenado. Você fala, ele vai. Eu tinha um primo que ele batia, o pai do pastor Davi, ele batia na bacia, as ovelhas se juntavam para vir comer. Agora, se você não entender o padrão de Deus, você vai estar no pasto verdejante, debaixo do cuidado do bom pastor, mas num estilo de vida de bodes. Porque aí eu tenho que ver, tem nada. Você primeiro crê, depois você recebe. Todos nós precisamos aprender a maneira como Deus faz as coisas. Ele opera pela fé. Repete comigo, fala assim, ele opera pela fé. Agora há uma epidemia de pastores ensinando na internet, em outros lugares, que Deus habita nos sentimentos. E há muita gente manipulando a emoção de pessoas para determinado fim, estratégias que tem que despertar a escassez. Tem que falar numa linguagem que toca o seu nicho. E hoje tem igrejas se tornando grandes, sem evangelismo e sem poder, sem o sobrenatural. Não quero isso para mim. Pastor, mas dá resultados? Dá muito, dá mais do que os nossos aqui às vezes. Mas, e quando eu chegar diante dele? Eu estou atrás de receber uma coroa palpável, um reino glorioso, porque tal qual ele é, nós também somos. Quem crê nisso, diga amém. Então, o que eu posso te dizer? Ele opera pela fé. A Bíblia não diz que devemos sentir que recebemos. A Bíblia diz que nós temos que falar e viver como tal. Eu sou um vencedor. Eu sou próspero. Eu sou curado. Mas ontem eu bati o meu joelho de novo. E hoje eu levantei e meu joelho não levantou. Mas o meu joelho é curado. Pastor, o senhor é doido. Isso é a loucura da fé. Eu estou curado. Eu vou ficar mais bonito, mais velho do que quando eu era novo. O amém foi pouco porque você está duvidando. Porque isso é uma loucura. Não andar pelo que você vê. Agora, não importa a respeito do que você esteja orando, apenas creia e vai receber. A Bíblia diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, o que busca, a quem bate, abre-se-lhe-á. Não sei se você é como eu tenho uma raiva da mesóclise, né? Quando você coloca o pronome no meio da palavra, até difícil de pronunciar. Mas isso só quer trazer um artefato linguístico para mexer com você. É para te tirar do usual, para te levar a pensar. A língua é fantástica. Mas por que sofremos? Porque nós somos um povo roubado no nosso idioma. Se você fala de maneira ruim, você pensará de maneira confusa. Então, por que eu estou te ensinando isso? A fé atrai o céu. Agora, o diabo, ele opera na esfera das emoções, mas Deus age na esfera da fé. Você já viu que quando nós estamos falando de fé, sempre tem alguém que traz uma tragédia, uma necessidade, para falar que é aquilo que Deus precisa fazer? Você já viu? E Jesus já confrontou isso lá do começo. Ele disse: os pobres sempre tereis contigo. Porque há um entendimento em países de submundo como o nosso, que a necessidade é que move Deus. Isso é uma mentira deslavada. E você pode ver que quando você fala de uma grande edificação, logo alguém fala: eu quero saber de obra social.
Obra social vai ter para o resto da vida. Pastor, o senhor é contra? Eu não. Mas pode dedicar a sua vida à obra social, que você vai ver, você vai morrer e elas só vão aumentar. E vai chegar um dia que todas as suas fontes se esgotarão. Ou você investe no processo de transformação de coração, transformação de mentalidade, ou esses necessitados gerarão mais necessitados, e talvez você ainda seja assassinado por um deles, porque não tem cura. O espírito do bastardo não tem cura. Você pode transformar todo o cenário dele, se não houver cura no coração, não tem jeito. Eu já parei para estudar e eu não consigo entender porque filhos adotados se tornam revoltados. Não tem lógica isso. Porque a lógica, repete comigo, fala lógica. Aplica o distanciamento cognitivo que eu estou falando. Não singulariza e individualiza no seu caso, não. Mas a lógica é o seguinte: eu não tenho nada na vida. Eu fui abandonado. Achei um casal que me quis, tem responsabilidade nenhuma, me adotou, me amou, cuida de mim. Como que eu me revolto contra essa pessoa? Porque é um espírito, não é um sentimento. Espíritos se escondem atrás da emoção. Não sei se eu estou sendo muito profundo aqui hoje. Está me entendendo? Não sei se eu continuo. Por isso que eu dividi essa palavra em diversos aspectos. Se você não romper com a cadeia emocional da sua vida, você será um crente de 30 anos de evangelho, aliás, de evangélico sem evangelho, porque o evangelho é a operação da fé, e muitas vezes eu vou estar sentindo, sofrendo, aí Deus vai estar parado, esperando eu falar. O que vai sair? Eu te pergunto, o povo no deserto tinha necessidade? Tinha ou não? Tinha. Aí eles pediram carne, Deus deu carne. Eles pediram água, Deus deu água. Deu sombra, tinha maná, mas Deus não sabia que o povo tinha necessidade? Mas nada foi feito até que fosse pedido. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não aprender a não ser guiado pelas emoções, mas andar por fé, todo o nosso ensino aqui fica pelo meio do caminho. Porque esse ano foi um ano de muito ajuste, é um ano de consolidação. Fala, nossa pastor, o que está acontecendo com a igreja? Porque o ano passado era encontro em cima de encontro, 200 e tal. Esse ano não, eu pus o pé no barranco, falei, calma, nossa vida não é só trabalho, não é não, pastor Bruno? Fizemos uma reunião de liderança, eu falei, agora nós estamos melhor do que nunca, porque eu não fui chamado para fazer rodízio aqui. O crente de não sei aonde, que vem aqui uns dias e leva o que aprendeu comigo para outro, que reúne, não, eu estou edificando uma casa. Eu não fui chamado para ser promotor, eu não sou animador de plateia, eu sou um sacerdote que veio edificar a casa para Deus. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Se eu estou aqui para convencer você a ficar comigo todo dia, tem alguma coisa errada, porque você não tem uma missão, você não tem um chamado. E aí os nossos líderes de célula sofrem muito, porque todo dia você está amando, e gente, não é não, Cris? Mas esse é o nosso chamado. Agora, quando você entende o ambiente da fé, muda-se tudo, porque a fé muda o ambiente externo. Repete comigo, fala assim, a fé muda o ambiente externo, mas quando o ambiente interno já foi ressignificado. O ambiente interno bom, você vai falar e vai gerar vida. O ambiente interno mau, você vai trabalhar muito e não vai colher do fruto do seu trabalho, porque a sua palavra é palavra vazia. Então, antes de eu pregar, eu tenho que mudar isso, mas eu tenho uma dificuldade, e ore sempre por mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande, como TDAH, de gerenciar o meu hiperfoco. Então eu gasto horas antes de pregar, me enchendo de Deus. Não deveria, minha função não deve, mas é uma fraqueza minha. E assim, quem mora em família grande, igual a minha, quando levanta, parece que é um cenário de guerra dentro de casa.
não de briga, mas aquela correria. Faz isso, o cachorro late. Minha cabeça entra em parafuso. Aquele acúmulo de vozes. Aí eu aprendi que eu tenho que levantar de madrugada, tenho que colocar a minha gestão, porque eu vou colocar uma frase chula aqui, mas é verdade. O miserável do hiperfoco parece que ele só pega no que eu não preciso. Eu queria ter hiperfoco para falar inglês. O miserável olha e fala: isso eu não gosto. Mas aí eu tenho uma debilidade. Se eu ficar falando isso, eu vou dar vida a quê? A debilidade. Agora, quando eu começo a falar em termos de vida, em termos de transformação, agora tem um preço a ser pago. Tem que guardar minha mente, tem que guardar meu coração, tem que proteger minhas emoções, porque é impossível você aplicar razão na emoção. Você não descobriu ainda, não? É impossível. Aí eu aprendi a protegê-la. Então eu não exponho a determinadas coisas. Eu sempre falo para minha mulher, tem dia que ela levanta como as mulheres levantam. Aí eu falo: hoje não. Hoje é o dia da folga, que eu quase não pego, mas pelo menos os meninos é o dia deles, não perturba eles hoje não. Você está falando que eu estou perturbando? Eu falei: não, só calma. Fica só calma. Aí o domingo o menino faz não sei o que, eu falo: opa, hoje não. Hoje é o dia do Senhor, amanhã a gente resolve. Tudo é coordenado por uma palavra, fala. Agora, quando o seu interior já está desandado, o que vai sair da sua boca? Agora vamos para a Bíblia? Irai-vos, mas não pequeis. Isso é um exercício mental que gasta muita energia. Você parar, dar um bloqueio no que você está pensando e direcionar o que você vai falar. Porque é assim que reis agem. Reis não podem ser emocionais. Líderes não podem pensar e falar. Líderes, muitas vezes, ele estará num ambiente, as pessoas vão falar coisas e ele vai ficar calado. Ai, pastor, mas é porque o fulano não é homem, porque se fosse eu falaria na hora. Eu falei: é por isso que você não tem nada na vida. O que você acha que é valor é uma burrice ou ignorância. Porque a verdade do universo teve dia, hora e local para nascer. Por que você padece do sincericídio? Pastor, então eu não sei o que falar. O que eu falo a palavra de Deus. Porque a palavra do rei assentado no trono tem poder. Então, pastor, o que nós precisamos? Não devemos andar pelo que vemos. Podemos inclusive ver de modo distorcido. Eu sempre oro para ter noção ampliada das coisas. Os nossos sentidos nos enganam, irmãos. Você já viu, quem já teve aquela experiência terrível, que você está parado no trânsito, você está parado no sinal, de repente o carro do lado sai e você tem a sensação que o seu carro está descendo? Alguém já teve isso? Já teve também? Eu achei que eu estava ficando doido. Eu falo: miserável homem que sou, mas eu estou vendo e eu senti. Você já teve isso também? Para quem dirige sabe do que eu estou falando, mas nada é real. Hã? Jogou atalho. O carrinho está parado. Lembra do videogame? Quem jogou Top Gear aqui? Está parado. Só vai para um lado e para o outro, vai para um lado e para o outro. Mas a sensação está dentro de você que o carro está andando. Os nossos sentimentos nos traem. Se você anda por isso, você pode se enganar. Pastor, mas eu estou vendo. Aqui está o segredo. Não é suficiente crer no coração. Você é preciso também abrir a sua boca e falar. Mas às vezes nós não gostamos dos processos e nós não entendemos o padrão de Deus. Hoje eu quero gastar uma pregação inteira só nesse ponto. Mude
a sua capacidade de enxergar no coração. Mas depois que enxergou, é preciso falar. Porque a Bíblia diz em Marcos 2, a fé atrai tanto o coração de Deus que teve uma galera, lembra do paralítico que desceu do telhado? O Senhor estava numa reunião, a fé daquela galera foi tão forte que eles mobilizou uma equipe tarefa. Eu fico vendo a gente lá nos legendários, está vindo o top aí, né? Para você fazer uma extração, irmãos, é uma equipe grande para carregar um homem. Rapaz, eles desceram pelo telhado, imagina, amarrando a corda, passando de mão, deve ter envolvido no mínimo uns 15 caras, e doce, porque alguém falou, olha, eu já vi o homem curando. Ah, rapaz, será? O cara é brabo, eu estou te falando, eu vi, a mulher tocou nele e ela foi curada. Você lembra do filho de Cicrano? Ué, lembro demais, ele ficava lá na beirada do poço, lá aquele ceguinho, né? Pois é, tá vendo? Como assim? Eu vi, ele cuspiu no chão, pegou o barro, jogou no olho dele. Aí o outro fala, rapaz, meu primo viu. De repente começa a força-tarefa a trabalhar. Vamos resolver a vida desse aqui também? Ah, eu vou gastar tempo com isso não. Aí rumo um legendário doido e fala, rapaz, dá certo? Chamou e mobiliza a galera tudinho, e de repente desce o cara. O Senhor está aqui, eu fico olhando a cena. De repente ele vê o cara descendo ali pelo... A fé atrai Deus. Agora, havia muitos necessitados no salão, sim ou não? Mas ele se moveu para quem? Para quem tinha fé. Há diversos milagres que, inclusive, Pedro diz o seguinte: olhando-lhe, viu que possuía fé para ser curado, tomando pela mão, levanta e anda. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação, uma mensagem. Lembra da criança que nós oramos e ela ficou em pé no encontro de criança? Lembra do menino que era cadeirante? Recebeu um diagnóstico da médica, que a coluna dele está em perfeito estado e agora precisa de acompanhamento psicológico para ele voltar a andar. Escreve o que eu estou te falando. Doutor Ítalo, isso é fácil de acontecer? Mas juntou uma força-tarefa das irmãs, muito doidas, impondo as mãos, falaram contra um diagnóstico, e o diagnóstico foi ressignificado para a glória de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque qual que é o nosso problema? Nós falamos uma vez e queremos que aconteça na hora. Mas aqui eu quero te falar, creia uma vez, mas fale várias vezes. Pastor, eu vou falar até quando? Até acontecer. Não pare de falar. Fale. Eu tenho um costume, eu falo até gerar uma imagem. Deus me dá uma palavra e eu replico o que Ele falou. Os meus sentimentos sempre querem me sabotar, mas eu sempre repito o que Deus falou. Quando a Bíblia diz que em Marcos 11, o Senhor disse o seguinte: Jesus respondendo disse-lhes: tende o quê? Fé em quem? Fé em quê? É no homem? É no líder de célula? É no pastor? Grita comigo, fala: Deus! Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser, tem que falar um monte, olha que loucura. Vou começar a passar e falar: monte, sai daqui e vai para lá. Monte, sai daqui e vai para lá. Mas por que nós não falamos? Porque nós queremos mágica. Walt Disney, Disney Plus. Eu falo plim plim salabim. Só quem é da década de 90 conhece essa expressão. Mas não é assim. Todas as vezes que eu pego a rodovia para Três Lagoas, eu abro a minha boca e falo: Senhor, duplica essa rodovia, tira os políticos corruptos,
eu declaro que já está duplicado. Todas as vezes que eu passo, sentido aqui da UANA, mesma coisa. Senhor, duplica essa rodovia, libera essas licitações, tira o roubo. Ai, pastor, mas o senhor só é uma mitocôndria no deserto. Mas não interessa quem eu sou. O que interessa é que sobre a minha palavra repousa o favor do Rei. Em algum momento eu vou passar lá, vai estar duplicado. E quanto mais pessoas falarem, haverá mais anjos trabalhando. O que a Bíblia diz? Ergue-te e lança no mar, e não o quê? Não o quê? Aonde? Mas crê que se fará aquilo que disser, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que em oração recebereis. No mesmo texto, em 2 versículos, a fala, o verbo sobre falar, semanticamente, sobre significado, é expresso 3 vezes. É impossível crer e não falar, porque às vezes você acha que crê em algo, mas a verdadeira crença, ela é vista na sua fala. É preciso comandar. E aqui eu não vou pregar sobre isso, porque você verá que o valor desses verbos escolhidos, o pedir envolve devocional, o disser envolve comando, ordem, imperativo, tem que falar, oração de autoridade. Então, envolve você interceder, primeiro pedir, súplica, segundo interceder, terceiro comandar. É assim que você desenvolve o poder da fala. Primeiro pede, segundo intercede, terceiro comanda. Porque se nós estamos assentados com Ele, nós comandamos o mundo espiritual. Pastor, mas é só assim? Você tem que pôr no seu coração, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Falar sozinho é poderoso. Falar em unidade é sobrenatural. Está vendo? Aqui antigamente tinha uma parede. O ano passado nós passamos o ano inteiro estendendo a mão e falando. Você lembra disso? Quem estava aqui? Parece que está demorando muito a reforma, mas nós viramos o ano, era só daqui para lá, o nosso prédio. Olha o tanto que os nossos sentimentos nos traem. Se a gente olha para o culto hoje, fala, não, o culto parece que está o mesmo tanto, mas dobrou o tamanho do prédio. Está vendo como que sentimento trai? Porque a sensação, ela não é real. Agora, quando você avalia, falar junto é sobrenatural. Estende sua mão aí para trás, põe a mão para trás assim, fala assim, nós decretamos, como igreja, que já compramos esse imóvel para fazer o nosso estacionamento e o nosso salão do culto Kids. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pastor, como será isso? Aí eu não sei. Eu sei que nós precisamos de 200 mil para dar de entrada. Pastor, como vai ser a parcela? Também não sei. Eu sou mais doido. Eu queria comprar isso aí com 5 irmãos. Chegasse e falar, pastor, Deus me mandou. Não quero pedir também não vou ligar para ninguém. Deus falou comigo, nós vamos dar isso aqui, vamos dar, pai, vamos comprar e vai pôr no nome da igreja. Pastor, mas o senhor está pedindo coisa, eu não estou pedindo para ninguém, eu estou falando para o pai, só comandei. O como é com ele, como não é comigo. Eu só estou liberando o propósito, a palavra. Eu chego e comando. Agora, como que será? Claudio e Cleide estão aí para receber. Quantos têm coração para comprar esse prédio? Então pede para ele, ele vai te dar a condição.
estou pedindo para quem não tem, não. Irmãos, eu conheço gente rica, mas eu nunca pedi nada para eles, não peço. Na verdade, eu tenho a síndrome do pobre. Eu sempre estou querendo é dar, tratar bem, dar o melhor, né? E às vezes o rico não é assim não, o rico não está nem aí para você não, mas porque a minha riqueza não é daqui, minha riqueza é do alto. Eu quero que as pessoas se sintam bem ao nosso lado. Agora, se você não entender o que nós estamos falando, nós precisamos falar a palavra de Deus. Consegue ler aqui? Precisamos dizer pastor, tem que falar em público? Não necessariamente, mas ainda assim devemos falar em voz alta. Você não é aquele tipo de crente ortodoxo, amém. Liturgia pura. A palavra gera poder quando está nos lábios dos filhos. Fale em todo o tempo. Pastor, eu preciso falar em público? Não necessariamente, mas é preciso falar. Mas em reuniões como essa, fala até em público, por que não? O que o fulano vai pensar de mim? Vai pensar que você é um crente que precisa de Deus e que tem problema como eu tenho. Se você ouvir as minhas orações, talvez você escandalizaria, porque tudo que eu não falo para os homens, eu falo para Deus. Falo, Senhor, olha o que o fulano está falando a meu respeito. Eu estou aqui sofrendo, estou tendo muitas angústias, eu não vou entrar em litígio com ninguém, mas o Senhor vai dar o fruto de cada palavra. Para você eu não preciso questionar, não preciso brigar, mas sempre eu vou ao Senhor. E sabe o que diz o salmista? Ele sempre me atende. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Se você tem dificuldade para ter filhos, não fale da situação, mas diga: eu vejo a mim mesmo como pai e mãe de muitos filhos. Eu sou pai de profetas. Se você tem dificuldade para adquirir recursos, começa a falar que você é próspero. Começa a falar que você é produtivo. Começa a falar: pastor, mas eu não tenho nada para falar. Mas fala. Manda a semente. A semente é mais importante do que o semeador. Está aqui o nosso agrônomo, né? Engenheiro, na verdade, zootecnista. Está um do lado do outro ali. Interessa quem é que está jogando a semente? Mas nós somos... o fulano falou isso, já viu? A semente é mais importante do que o semeador. E mais importante do que o semeador é o solo que caiu a semente. Tanto que tem uma parábola a respeito disso, que diz que o solo é o coração e a palavra é a semente. Está vendo como que tudo está claro na Bíblia? Agora, quem dela utiliza? Pastor, mas eu sou doido? Então faça isso e fale. Grite comigo, fala assim: fale alegremente. Fale alegremente. Fala em termos de liberar vida. Você é próspera. Você é próspero. Você é próspero. Você é próspero. Você é cheio de vida. A unção do Espírito está sobre você. O governo do Senhor está nos seus lábios. A autoridade do reino repousa sobre sua casa, sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus clientes.
Eu estou vendo o Senhor levantando uma multidão para gerar vida, para pregar a palavra. Eu vejo o Senhor colocando recursos na sua mão. Eu vejo você curado, eu vejo o propósito de Deus em você. Eu posso ver a obra de Deus prosperando, avançando, pessoas sendo transformadas pela sua vida. Eu posso ver a maior igreja de Campo Grande. Eu posso ver mulheres felizes no nosso meio. Eu posso ver homens fortes, líderes cheios do Espírito Santo. Eu posso ver chamados restaurados. Eu posso ver ministérios florescentes. Eu posso ver você fluindo no Espírito, a obra de Deus multiplicando através de você. Eu posso ver você frutificando, gerando filhos, líderes. Eu posso ver a história desse estado sendo transformado por sua causa, por causa do seu trabalho. Eu posso ver a missão do Senhor. Abra a boca e fale. Você terá o que você fala, mas o diabo usará o que você sente. Não vá para o território de Satanás. Lute as suas guerras no ambiente da fé. Jesus fez a confissão antes do milagre. Como que era Jesus? Nós também precisamos aprender isso com ele, né? Chegar a um ponto, nós precisamos de renovar nossa mente, irmãos, a tal ponto em que tenhamos completa convicção que somos nova criação. Porque que todo dia pela manhã eu vou diante de Deus e está se tornando um mantra na minha vida. Quem Deus é, quem eu sou, qual é o meu propósito e qual é o meu sonho. Então você não cansa de falar isso, não? Eu não. E eu vou falar até que ele volte. Eu vou falar até que os outros falam, ele é daquele jeito. Pastor, mas o senhor... o segredo está na persistência. Porque eu sou nova criação. Não sei quanto a você, mas eu sou nova criação. As coisas do passado já passaram. As coisas terrenas não determinam o meu coração. O que os outros fazem não influenciará o meu coração, porque o meu coração é influenciado pela palavra de Deus. A minha casa é determinada pela palavra profética. Ai, pastor, como que você tem certeza disso? Porque eu creio no poder do sangue. O sangue pagou o preço, o sangue lavou, o sangue perdoou, o sangue resolveu. O sangue resolveu na sua vida? A dívida foi paga? O sangue pagou? Agora só me resta a autoridade do nome, porque quando eu desfrutei do poder do sangue, agora é na autoridade do nome. Satanás, sai daí! Doença, sai daí! Pobreza, sai daí! Eu estou te comandando, sai daí agora! Aí eu vou matar ela, vai nada, sai daí, solta! Porque o milagre começa falando. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor, lembra? Porque o Senhor disse que era a ressurreição e a vida, então a ressurreição e a vida se manifestaram e Lázaro foi ressuscitado. Você precisa confessar antes de ver. A Maria está lá emocional, chorando. Marta vem antes, que Marta era do fazer, do trabalho, mais ativa, né? Chegou e falou, Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria falecido. Está todo mundo no campo das emoções. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor sempre falava, eu sou. Mas ele ainda não havia morrido. Ele ainda não havia ressuscitado. Mas antes de ressuscitar Lázaro, ele já disse, eu sou a ressurreição e a vida. Pastor, você é mandado embora. Para com isso. Eu vou ter a minha empresa. Pastor, eu não dou conta de passar nessa prova. Eu vou ensinar sobre isso. Pastor, que loucura é essa? Quando eu me vejo dando alguns spoilers de língua portuguesa, eu fico rindo de mim mesmo por dentro. Eu acho que o cara mais analfabeto, eu ouvi isso do meu pastor uma vez, ele não lembra, mas ele falou para mim, ele disse, o irmão lê igual um analfabeto. Mudou ou não mudou?
O que você dá o seu coração para semear? Na hora eu falei, rapaz, é verdade, eu tenho que mudar. Aí hoje sabe o que eu vejo? Uma coisa que eu não sou. Às vezes as pessoas querem mandar o texto para mim, eles não mandam. Eles mandam em áudio. Porque eles ficam com medo de eu avaliar o texto, de eu fazer correção gramatical. Eu nunca faço isso, querido. Deixa eu me dizer algo para você. Não sou assim não. É por isso que muitos de nós não gostam de linguagem. Porque eu fico vendo as pessoas que não entendem nada de língua portuguesa, estão sempre repreendendo as pessoas por escrita errada. Escrever errado não tem problema. O problema é quando você erra a concordância. Mas poucos brasileiros fazem isso. Porque a concordância é muito mais importante que a descrição. Pastor, o senhor está ensinando sua linguagem? Se não houver concordância, as palavras podem ser bonitas, mas serão ineficazes. Quando eu falo o que Deus falou, eu concordo com Ele. E quando eu concordo com Ele, haverá vida. Você está orando? Você quer cura? Cura foi liberada. Começa a profetizar a cura. Estou orando que eu quero prosperar? Começa a falar prosperidade. Pastor, meu sonho é responder o chamado de Deus na minha vida. Então fala a respeito disso, toma as decisões. Doa o que tem que doer. Vamos embora. E começa, passou como vai ser? Não sei. Fala em termos de vida. O pessoal do louvor, sobe aqui para mim. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz, não atentando nós às coisas que se veem, mas que se não veem. Fala assim, que não se veem. De novo comigo, fala, não vem. Olha que loucura o que o texto está falando, irmãos. Não atentando nós às coisas que se... Está vendo a briga? Está vendo o divórcio? Está vendo a doença? Está vendo o Brasil quebrado? O ladrão roubando sua casa? Sei lá, o ladrão no governo também roubando seu país? Os juízes iníquos? Olha o conselho de Paulo. Não atentando para as coisas que se veem. Olha a loucura. Mas nas que não veem. Conjunção adversa, mas. Está falando o seguinte, eu já te falei para não fazer, desconsidera o que foi dito, agora foca no que eu vou falar. Interpretou o texto agora? Posso continuar? Porque as coisas que se veem são o quê? Lembra do polo? Lembra da moto? Eu fui adolescente, era doido para comprar uma moto. Depois que eu comecei a tomar chuva, irmãos, eu queria tanto um carro. E quando eu chegava em casa, que eu cheirava o óleo. A minha mulher, ela tem um narizinho assim, que é um farejador. Você está cheirando óleo, fumaça. Eu falei, não, agora eu preciso de um carro. Aí quando eu tenho o carro agora, eu preciso de tal carro. Porque são temporais, tudo é passageiro. Aí ele diz, e as que se não veem são o quê? Eternas. Aqui e agora começa o negócio a pegar. Aprenda a ignorar o que você sente. E comece a confessar as coisas invisíveis. Porque elas são eternas. Eu sou curado em Cristo Jesus. Você é saudável em Cristo Jesus. Você é alegre em Cristo Jesus. Você é próspero, abençoado, feliz, profundamente amado, favorecido, enriquecido. Pastor, por quê? Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Pastor, mas o Brasil vai ser a melhor nação do mundo. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei se é um Trump, se é um Milley ou se é um Bukele, mas algo vai acontecer. Porque quando o rei está sentado no trono,
a palavra dele tem poder. Pastor, o que eu preciso fazer? Se coloque de pé onde você está. Aprenda que a posição determina o sucesso do que é falado. Fale da posição do trono. Às vezes a sua palavra não tem poder, porque você vai falar do campo de batalha do diabo, as emoções, os sentimentos ruins, do medo. O princípio da colocação importa. Pastor, mas como que as pessoas vão sentirem se eu ficar ou se eu for? E aí? Você está onde é que Deus te mandou estar? Pastor, eu não sei. Então ore até que Deus te dê uma palavra. Porque quando você está onde Deus te colocou, agora fala o que Ele te falou. A Bíblia diz o seguinte: pastor, qual que é a base disso para a gente orar? Ora, todo sacerdote aparece dia após dia para exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Repete comigo, fala os mesmos sacrifícios. De novo, fala os mesmos sacrifícios. Grita comigo, fala, creio uma vez, fale muitas vezes. Falei, eu criei, por isso falei. Aí ele continua: que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos aonde? Por estrados dos seus pés. O rei sentou. E sabe por que ele sentou? Porque a coroa está na cabeça. E da posição do governo, agora ele fala: vai, José Inocêncio. E o José Inocêncio vai. Vai, Claudir. E ele vai. 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 Vai, João. Vai. Vai. Vai em o nome do Senhor Jesus. Porque quando o rei está sentado, Wesley, no trono, a palavra dele tem poder. Pastor, e aí? Amplifica, vamos lá. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por quê? Por causa do grande amor com que nos amou. Grita comigo, fala, foi por amor. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Salvos. Ai, pastor, como assim? Olha só. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Aí ele continua dizendo: em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criados para boas obras. Oh, irmãos, que Ele nos predestinou para que andássemos nela. Sabe o que significa isso? Ele sentou. Eu também. Senta aqui, Zé, do meu lado. Senta aqui, Luiz, do meu lado. Se eu estou do lado do rei, eu não preciso fazer. Quando ele fala, o cara vem. E se eu estou com ele, eu falo também. Quando vem a comida para me servir, eles não desfrutam também? Sim ou não? Por quê? Porque eles estão assentados com o rei. E tudo, grita comigo, fala, pela graça. Então quando ele quer alguma coisa dentro do salão do rei, ele precisa levantar para pegar? Ele simplesmente fala, alguém pode trazer para mim, por gentileza?
Tragam a mim. Alguns falam, Rápido. outros falam, por gentileza. Depende com quem está ouvindo. O demônio você fala, é agora. Com os irmãos você fala, por gentileza. Tudo está no poder da... Vamos falar agora. Vamos voltar. Agora eu quero te dar a oportunidade. Começa a confessar aquilo que Deus diz. Visto que não andamos por fé e não pelo que vemos. A Bíblia diz que nós somos o quê? Nova criação. Agora eu quero